Mais uma vez, amigo gringo, responde. Halloween é sábado e por isso a primeira pergunta é do Gustavo Dávila, do Rio de Janeiro, que escreveu: Amigo gringo, gostaria de saber como é o Halloween em Nova York. Alguma dica? Estarei na cidade. Gustavo, o 31 de outubro é uma data ideal para visitar a cidade, porque diferente do Natal ou Thanksgiving, Halloween se celebra quase totalmente nas ruas e não em família. Você sabe como funciona nas cidades menores, né? Crianças fantasiadas vão de casa em casa pedindo doces e dizendo doce ou travessura, que em inglês é trick or treat. Até tem uma musiquinha, Eric. Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat. If you don't, I don't care, I'll pull down your underwear. Thanks. Isso para nossos fãs que têm menos de 5 anos. Em Nova York é um pouco diferente. As crianças em muitos bairros não vão de casa em casa, mas de loja em loja, onde os funcionários dão balas para elas. Mais tarde, os adultos saem fantasiados também. Você pode participar no famoso e incrível desfile de Greenwich Village às 19 horas. E tem muitas festas depois também. Busque Halloween Parties NYC 2015. Até andar pro metrô vai ser legal. Todo mundo tirando selfies com desconhecidos. É a noite perfeita para conhecer nova-iorquinos. Mas precisam de fantasias legais, tipo Olha Veneziel alguns anos atrás. O Luiz Fernando viu nosso vídeo com o prefeito do Rio no evento do YouTube na Praça Mauá. Ele fala muito rápido, eu não entender, eu sorrir. E disse, sério que você não estava entendendo? É verdade, não entendi tudo. Em parte porque ele fala rápido e em parte porque eu estava meio nervoso nesse auditório lotado de repórteres. Vou aproveitar para dar um conselho. Quando o nova-iorquino fala algo muito rápido, não finja que entenda. Peça para falar mais devagar. Ou... Hey, Andres, I'm gonna be gone for 5 months. I have 5 ferocious pit bulls. Can you come by 8 times a day and feed them? Sure. Thanks. Agora, a Thalissa Vieira, de São Paulo, disse: Oi, amigo gringo, estou tão apaixonado pelo seu sotaque e isso me despertou uma imensa vontade de te abraçar. Ha, ha, ha. Aliás, aí em Nova York vocês abraçam bastante? Ou quem faz isso aí é um puta babaca? Thalissa, primeiro, que mensagem linda, obrigado. Aqui em Nova York, os abraços entre amigos são bem comuns, até mais do que beijos em cumprimentos. Claro que eu daria um abraço a qualquer fã do canal que me encontre nas ruas. Só peço que se apresente primeiro ou será uma puta babaca mesmo. Essa semana não é só Halloween, é a semana de compartilhar o canal Amigo Gringo, onde a tradição é postar links ao canal nas mídias sociais. Nossa, eu lembro quando eu era criança, durante a semana de compartilhar o canal Amigo Gringo, como não tinha mídias sociais ainda, tinha que mandar os links do YouTube pelo correio. E agora, sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Fazer Metsui, que escreveu: qual a diferença do inglês britânico para o americano? Bom, há uma infinidade de diferenças em vocabulário, construção das frases, etc. Mas o mais importante é o seguinte: homem que fala com sotaque americano parece mais inteligente, mais viril, mais sexy. O sotaque britânico é para puta babacas. Ah, fala sério, sotaque britânico é muito sexy. Tipo... The name's Bond. James Bond. Que bichona. Tô brincando. O sotaque britânico é bem mais bonito, é verdade. E a gente entende eles. Não é como os brasileiros que às vezes não entendem o português de Portugal.
mas tem alguns termos diferentes que podem confundir. Vamos ver 4. Ok, cueca na Inglaterra é pants. Em Nova York é underwear. Apartamento na Inglaterra é flat. Em Nova York é apartment. Caminhão na Inglaterra é lorry. E aqui em Nova York é truck. E finalmente, muito confuso, escola particular na Inglaterra é public school. Aqui em Nova York, claro, é private school. Faz muito mais sentido.